Diferença entre topografia e função dos comportamentos. Essa toda analista do comportamento precisa saber. Normalmente, quando nós temos os relatos espontâneos do nosso paciente e do nosso cliente, o analista do comportamento tem acesso às ações que esse indivíduo realiza no seu dia a dia. Quais atividades ele comparece, quais atividades ele não gosta de realizar, quais atividades são difíceis para ele, qual é a expressividade emocional dessa pessoa, se ela está passando por episódios de ansiedade, taquicardia, choro constante. Até aí, o profissional, seja o psiquiatra, seja o psicoterapeuta, nós vamos ter acesso a informações parciais de como essa pessoa se comporta. A gente tem acesso apenas a quais ações ela está emitindo. O profissional precisa então avançar para uma compreensão funcional desses comportamentos. O que isso significa? Significa que a gente precisa ter informações que nos permitam compreender a tríplice contingência de reforçamento onde essa resposta é emitida. Por exemplo, o profissional precisa identificar qual é o contexto antecedente para a apresentação desse comportamento. O que está acontecendo e qual é o cenário em que essa pessoa está inserida quando ela se comporta da forma como ela se comporta. E além disso, a gente também precisa coletar informações sobre as consequências produzidas pelas ações apresentadas pelo nosso cliente. Vamos a 2 exemplos, então, para a gente esclarecer a diferença entre topografia ou fenótipo e função dos comportamentos. Nós temos o relato aqui de 2 pessoas que estão nos informando de que elas consumiram água. A gente precisa então avançar para entender se o significado desse comportamento foi o mesmo para essas 2 pessoas. Então veja que quando eu identifico as funções antecedentes e consequentes, eu faço perguntas para entender melhor o comportamento que essa pessoa apresentou. Então a primeira pessoa, ela vai me relatar que ela bebeu água num contexto onde ela exerceu uma atividade física de alta intensidade, então ela realizou uma corrida ao ar livre, no verão, sob temperatura alta, e que ela estava há bastante tempo sem ingerir água. Então, as consequências produzidas por esse consumo de água vão ser sensações físicas de saciedade, de refrescar-se e de matar a sede. Então, nós temos esse contexto de consumo de água, considerem esse o contexto número 1. Nós temos a situação número 2, onde a pessoa não exerceu atividade física de alto impacto, ela não se expôs a temperaturas altas e ela não estava há tanto tempo sem consumir água. Mas essa pessoa vai se submeter a um exame de ultrassom e ela recebeu a instrução de que ela precisa estar com a bexiga cheia. Então, nesse caso, a pessoa está bebendo água sob controle de uma instrução de que ela deveria estar com o abdômen cheio de água. Nesse caso, a consequência produzida por essa pessoa é viabilizar a realização do exame. Nós diríamos então que a primeira pessoa matou a sua sede e diríamos que a segunda pessoa viabilizou a realização do seu ultrassom. Então, o fenótipo desses comportamentos, se a gente observa apenas a pessoa emitindo aquela ação, o fenótipo é o mesmo, ingerir água a partir de um copo d'água, de uma garrafa. Agora, a função, o significado desse comportamento se torna bastante diferente quando a gente analisa de uma maneira mais completa as tríplices contingências. E esse é o trabalho indispensável que o analista do comportamento precisa realizar.